Olá! A história que a gente vai mergulhar hoje parece coisa de ficção científica, mas é totalmente real. É sobre um experimento ecológico super ambicioso lá no Chad, que está dando um resultado, nossa, um resultado notável e que ninguém esperava. E a pergunta que guia tudo isso é quase inacreditável. Será mesmo que animais que já tinham sido extintos na natureza podem, de alguma forma, fazer um deserto voltar a ter vida? Parece impossível, né? Bom, para a gente ter uma ideia da dimensão do que está acontecendo, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Então vamos lá, seção 1, um deserto em retirada. A situação no Chad era gravíssima. De um lado você tinha o deserto do Saara avançando sem parar, engolindo vilarejos, terras de cultivo, tudo pelo caminho. Do outro lado, um resultado que deixou os cientistas de queixo caído. De repente, começaram a surgir manchas verdes no meio da areia, sinais de vida, de um ecossistema se recuperando. E o mais impressionante, essas manchas são tão grandes que dá para ver do espaço. Como é que isso foi acontecer? E não estamos falando de pouca coisa. A escala da crise é gigantesca. Mais de 60% de todo o território do Chad já virou deserto do Saara. E o resto? Bom, grande parte do que sobrou está em risco altíssimo de virar deserto também. A descrição que a fonte original traz é muito forte. Olha só. O chão racha como escama seca de peixe, rios viram pedras expostas e comunidades inteiras abandonam o campo. Isso desenha um retrato muito claro do que é um colapso ambiental e social de verdade. Mas é bem no meio desse cenário desolador que surge um herói, digamos, um herói bem improvável. Vamos para a nossa segunda parte, o Oryx esquecido. Esse aí é o Oryx de chifre de cimitarra. É um antílope magnífico com uma pelagem branca linda e uma adaptação ao calor que é sensacional. Em vez de suar e perder a água, ele simplesmente deixa a temperatura do corpo subir. Mas o ponto-chave aqui, o que muda tudo, é esse papel dele de engenheiro ecológico. Guarda esse termo, porque a gente já vai entender o que isso significa. A história desse bicho na natureza é bem triste. Lá nos anos 50, a caça por causa dos chifres e da pele dele começou pra valer. Aí, nas décadas de 80 e 90, com armas modernas, carros e os conflitos na região, a espécie foi praticamente varrida do mapa. Até que em 2000 veio a notícia oficial: o Oryx estava extinto na natureza. Fim da linha? Ou quase. Porque, felizmente, a história não acabou ali. E isso nos leva à seção 3, uma aposta audaciosa. Os detalhes do projeto de reintrodução são fascinantes, com um investimento que, para essa escala, é bem modesto, cerca de 7 milhões de dólares, numa área maior que a Irlanda inteira. E o objetivo principal era radicalmente simples: soltar os bichos e basicamente deixar a natureza fazer o trabalho pesado. Mas calma, não foi só soltar os animais e cruzar os dedos. Era um rebanho de alta tecnologia. Os primeiros 21 Oryx ganharam coleiras com GPS. Isso permitiu que os cientistas ficassem de olho nos movimentos deles via satélite 24 horas por dia para entender direitinho como eles estavam se virando nesse lugar novo e imenso. E por trás de tudo isso, tinha muita ciência de ponta. Através da criogenia, foi criada uma espécie de arca de Noé congelada que conseguiu preservar 90% da diversidade genética original da espécie. Isso foi absolutamente crucial para garantir que a nova população fosse saudável, resistente a doenças e, ainda por cima, reduziu os custos e os riscos do transporte de animais vivos. Só que o sucesso não veio de bandeja, não. Na verdade, o projeto chegou muito perto de dar tudo errado. Seção 4. Tão perto do fracasso. Esse gráfico aqui mostra bem a virada de jogo. No começo, a taxa de sobrevivência era bem preocupante, só uns 65%. Mas depois que a equipe ajustou as estratégias, colocando a água em alguns pontos e reforçando a vigilância, a coisa mudou. A taxa pulou para quase 90%. Foi uma melhora incrível. O deserto quase ganhou essa batalha. Logo nos primeiros meses, 1/3 do rebanho inicial morreu. Pensa só, ondas de calor de mais de 50 graus, predadores como chacais. Os Oryx, ainda se adaptando, estavam totalmente vulneráveis. Certo. Então, como é que eles não só sobreviveram, mas começaram a prosperar e a mudar o ambiente? É agora que a história fica mais fascinante ainda. Seção 5. Como buracos reverteram a areia. O segredo todo está nesse mecanismo que a gente pode chamar de efeito Oryx. É genial de tão simples.
Primeiro, o animal cava um buraco, seja para buscar comida ou só para fugir do sol. Esse buraco vira uma pequena bacia que captura a pouca água da chuva e as sementes que o vento traz. Protegidas ali com um pouquinho de umidade, as sementes brotam. E a partir daí, uma pequena ilha de vegetação se forma, começa a crescer e a segurar o solo. É pura engenharia da natureza em ação. E o impacto disso é enorme. A população inicial, que era pequena, cresceu e hoje já tem mais de 500 animais vivendo livres. E com esse número, os rebanhos espalham milhares e milhares de sementes todos os dias, seja no pelo ou nas fezes. Eles viraram, na prática, jardineiros que se movem pelo deserto. E o resultado, quando a gente olha as imagens de satélite, é inconfundível. Manchas verdes estão voltando a aparecer, onde antes era só poeira marrom. O deserto está, de fato, recuando, pedacinho por pedacinho. E isso nos leva à nossa última sessão, que talvez seja a mais importante de todas: um modelo para o planeta. Essa tabela resume a ideia central de forma brilhante. O método antigo de lutar contra o deserto, com barreiras de concreto e bombas de água, custava bilhões e, na maioria das vezes, não funcionava a longo prazo. Já o método Oryx usa os próprios animais como engenheiros. Custa milhões em vez de bilhões e, o mais importante, cria um sistema que se sustenta sozinho, porque ele trabalha a favor da natureza e não contra ela. E o melhor de tudo é que isso não é uma história isolada, um caso único. O sucesso no Chad tem inspirando um monte de gente. O Níger já começou um projeto parecido, a Tunísia já tem mais de 200 oryx vivendo na natureza de novo, e Marrocos e Argélia também estão desenvolvendo seus próprios planos. A ideia pegou. E para fechar, tem uma reflexão muito poderosa da fonte original que diz assim: a linha entre o colapso e a restauração pode caber na decisão de soltar um bando de animais que passaram décadas trancados em zoológicos. É uma forma impressionante de pensar sobre o poder que a gente tem de restaurar o que foi perdido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Da próxima vez que a gente se deparar com o avanço de um deserto, qual deveria ser a nossa primeira ideia? Construir um muro de concreto ou soltar um rebanho? A história do Oryx mostra que a resposta pode ser muito mais simples e muito mais viva do que a gente imaginava.